A paz do Senhor Jesus Cristo, que bom estar aqui com vocês, gente. Falei para vocês que para mim fica mais otimizado, mais prático trabalhar com o Instagram. Estou entrando aqui para falar sobre a agenda de Deus, a estação de Deus, para converter, né, essa linguagem, esse conteúdo tão rico, tão maravilhoso, de uma maneira simples, né? Tenho aprendido tanto no Instituto Issachar. Quero deixar aqui minhas palavras de gratidão, porque como o conhecimento ele enriquece e como ter essa orientação baseada na palavra de Deus é precioso para nossa vida e faz diferença na nossa vida. Agora eu entro falando para você. Você sabia que você pode e tem acesso a entender os tempos espirituais e as coisas que estão acontecendo naquele momento? Você sabia que campanha de oração, muitas vezes a gente faz porque a gente quer profetizar, mas existe um período específico para cada estação na sua vida? Existe um tempo determinado, existem também encontros marcados. Peraí, pastora, você está falando o quê? De predestinação? Não estou falando só disso. Eu estou falando que na agenda de Deus, Deus tem uma agenda para o mundo. Gente, não se engane, Deus tem uma agenda para o mundo. Deus tem uma agenda do cumprimento de todas as coisas. O plano de Deus para a humanidade é a restauração do plano original de Deus para o homem. Jesus é a única salvação, a única oportunidade que você tem de zerar todas as suas dívidas, de zerar todos os seus pecados, boa tarde, de zerar tudo aquilo que você viveu, para que você possa, com o sangue dele, zerou toda a dívida, não é para contrair outras dívidas, não. Ai, pastora, Jesus perdoou os meus pecados. Tem gente que só quer viver na graça, para usar desculpa de pecado. Queridos, eu não quero viver só na graça, eu quero viver colhendo os benefícios dos patriarcas da fé. Quero viver também só na graça. Eu quero viver de Gênesis e Apocalipse, todas as promessas que Deus deu para mim. Eu quero usufruir da palavra de Deus. Tem gente que fala, ai, essa parte do Velho Testamento eu não, é legalismo, então eu não toco. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não veio cancelar. Ele não veio falar que tudo que foi feito pelos patriarcas, por Abraão, por Isaac, por Jacó, ele não falou em nenhum momento que éramos para nós negarmos a profundidade do conhecimento, do estudo das escrituras sagradas. Jesus não veio rasgar antropologia, rasgar Talmud, pegar a Torá, jogar fogo, até porque é a mesma coisa. São os livros que estão dentro da palavra de Deus. Então tem gente que na ignorância, e olha, gente, que eu me sinto no prézinho, mas eu garanto para vocês que tem gente muito pior que eu, que tá doutorado, mestrado, cheio de religiosidade e não tem uma vida completamente transformada. Então eu desafio, quando se fala de frutos, a você ver os frutos dessa palavra que eu tenho ministrado na sua vida e que eu tenho recebido ministração por meio dela. Eu te desafio. Eu conheço pessoas que ficam estagnadas a vida inteira. O maior prova de que Deus está fazendo na vida de uma pessoa não é porque ela é perfeita, não é porque ela supre a tua expectativa, não é porque ela fala no tom, da maneira que você gosta, ou então que ela age na sabedoria e da forma que você considera sucesso. A maior prova de Deus na vida de uma pessoa se chama transformação. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está agindo na vida da pessoa. Deus está se movendo dentro da casa dela. Está acontecendo sobrenatural na vida dela. Está acontecendo? Então tem fruto. Fruto. Eu insisto nisso. Fruto. Tem várias pessoas com árvore seca. Não, eu tenho uma árvore seca na minha casa, lindíssima ali na porta. Lindíssima. Seca. Não dá um fruto, não faz nada. É um bambu.
seco que eu comprei há muito tempo atrás e que eu guardo ele e que eu já ando olhando para ele falando, gente, eu vou dar fim nesse bambu, porque ele é bonito, mas ele não dá fruto. Então, assim, eu quero coisas vivas na minha vida. Tem muita gente que tá ali, ó, daquela maneira, naquela pose, como o bambu que eu tinha no meio da minha sala. Lindo, posudo, classudo, mas não tem fruto, não frutifica. E tem gente que não tá do jeito que você padronizou, né? Que você padronizou. Não, isso não é Deus, não tem estrutura para isso, não quero andar com aquilo. Mas, por quê? Porque ignora os frutos. O povo gosta de uma aparência, né? O povo gosta de ouvir coisa agradável. O povo gosta de ouvir aquilo que simplesmente não exige dele raciocinar, né? As pessoas gostam de julgar a forma como é dito, ao invés de absorver o conteúdo do que foi dito. Então as pessoas se identificam com palestrantes na rede social e não com unção de Deus. Infelizmente, nós temos que despaganizar as pessoas. Despaganizar as pessoas que estão convertidas a uma religião chamada cristianismo. Agora, eu te pergunto, desde quando o cristianismo é uma religião? Jesus não nos convidou para uma religião. Jesus não permitiu que nós fizéssemos do cristianismo uma religião. Jesus nos chamou para uma transformação contínua. Na verdade, ele nos chamou para que a gente volte para o plano original de Deus e para anular o quê? Toda condenação que existe desde o nascimento do ventre da minha mãe. A palavra diz que você nasceu no ventre da tua mãe em pecado. E aí você fala, pastora, que tipo de pecado eu nasci no ventre da minha mãe? Não é pecado moral, porque uma criança não sai para beber, para fumar, um bebê recém-nascido não sai para fazer suruba, fazer bagunça, não sai. Estamos falando na natureza adâmica. Mas quando você olha um bebezinho, você vê ele negociando ali com a mãe a mamadeira, ele já percebe quando ele chora para fazer um charminho. Por quê? Natureza, não estou dizendo que é maldade, natureza adâmica de estar tendenciosa às coisas da carne, ao prazer imediato, a resposta rápida que me gere o quê? Felicidade momentânea. Nascemos nessa natureza do ventre da nossa mãe, mas o Senhor te chamou, não desde o ventre da sua mãe? Sim, desde o ventre da sua mãe, ele te chamou. Foi necessário ele chamar o seu nome. Por isso que eu falo, gente, cuidado com quem chama Lu, Ju, tu, que, tá. Porque Jesus, ele nunca botou apelido em discípulo. Jesus, ele fala o nome da pessoa. Quando ele encontra com você, ele é sobre a sua identidade. Ele fala Joana, ele fala Maria, ele fala Roberta, ele fala Paulo. Quando Jesus, ele finalmente, você enxerga ele na sua vida, porque eu não falo que nós encontramos com Jesus, porque Jesus não estava, Jesus sempre esteve próximo de nós. Quando nós despertamos para Cristo, entendendo que o sangue dele nos perdoa, você sabia que pode haver uma conversão a uma religião sem transformação genuína? Ah, eu te digo por quê. Talvez você ache esse assunto muito profundo, mas eu te digo que não é não. Não é não. Eu sou a mais pequenininha da casa do meu pai, no sentido de estudar, de falar para vocês sobre o tempo e as estações. Primeiro, tem um tempo determinado para todas as coisas. Neste dia, que é chamado hoje, nós iniciamos um novo mês no calendário bíblico, que é o mês de Shevat. Eu vou explicar para você o que significa isso. Estamos saindo no finalzinho do inverno espiritual e entrando na primavera. Por quê? Porque existem estações na sua vida. Elas são bíblicas. Agora vamos voltar para Jesus e falar de conversão. Porque como é que você vai entender as estações de Deus se Deus tem um tempo determinado para outras coisas e você não entendeu nem qual é o seu ritmo? Hoje de manhã, enquanto eu tomava café da manhã com meu marido e nós estávamos conversando, eu tenho a grata alegria de ter o meu marido também, o amor da minha vida, além de ser o meu amante, que é o meu marido, eu tenho a grata alegria concedida pelo Senhor Jesus e pela presença dele na minha casa, de tê-lo como meu melhor amigo, de tê-lo como meu parceiro, como o meu companheiro, sem competitividade, mas onde nós contemplamos e conversamos sobre as coisas do Senhor.
E hoje eu falava pro meu marido que durante muito tempo eu falava: Deus, como existem pessoas se converterem a religiões tão difíceis, né? Elas deveriam se converter só pro cristianismo. Eu falando com Deus aqui na minha leiga ignorância, elas deveriam se converter ao cristianismo. E Deus falou: não, elas não se convertem pro cristianismo, porque não tem como você se converter ao Criador. Ao Criador é o retorno, ele volta a obedecer o manual de fábrica. Querida, eu amei aquilo. Sabe o que eu comparo uma conversão a uma religião? É por isso que tem tanta gente convertendo, porque a conversão é sobre só salvar você de um pepino. Então, às vezes, você tá na UTI, era a época que você falava assim: ai, porque para Deus poder trabalhar na vida do meu filho, ele tem que quebrar a cara. Se necessário for, as maldições que impedem a sua vida. Deus tem um tempo e uma estação para te abençoar. E você vem e coloca uma crença limitante no meio de uma palavra profética. Ainda nem entendeu quem você é para falar uma besteira dessa. Deus vai pegar esse menino. Se não for por amor, vai ser pela dor. Deixa eu te falar. Deus não precisa pegar de ninguém pela dor, não. Não precisa. Tava conversando isso com meu marido hoje. Sabe? Quando a pessoa tá na UTI toda arrebentada, que sofreu um acidente de carro, que tá muito mal, e você chega lá e você fala pra ela o seguinte: vem cá, aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e Deus vai transformar a sua vida. O que ela vai falar? Não, gente. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser racional. Chupa esse pirulito aqui, que seja qualquer outra coisa. Eu tô querendo comparar, diminuindo não, mas eu querendo te mostrar. É lógico que ela vai querer. Não, eu quero. E existem experiências maravilhosas que a pessoa na hora da morte teve um encontro com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele foi só um encontro. Oi, atenção. Foi só um encontro. Conheço várias pessoas que sofreram acidente, que passaram por problemas em casa, que passaram por separação e tiveram um encontro com Jesus. Alguém chegou e falou de Jesus pra ele: ei, se liga, Jesus tá aqui. E se você se converter a ele, você vai ter uma vida transformada. E aí a pessoa está precisando de um socorro urgente. E aí ela se converte. Ela tá ali, ela se converte. É por isso que existem tantas pessoas, por exemplo, a Europa, a grande maioria do povo na Europa está se convertendo ao Islã. Por quê? Porque o Islã é a verdade, é a vida? Não. Por quê? Porque se converter a uma religião, se converter a um Deus, para que você não venha ter problemas, para que você venha ter sempre solução das coisas, para te tirar de uma situação de morte, para te tirar de uma situação de divórcio, para te tirar de uma situação ruim, é uma conversão a uma religião. Não é um retorno ao plano original que Deus tem para você. Retorno ao plano original que Deus tem para você é só por meio de um despertar que você tem, um despertar, porque quantas pessoas você conhece que sofreu um acidente, que passou por um divórcio, que passou por tudo e é oscilante. Tem tempos que é apaixonado por Jesus, tempos que é fraco, tempos que é abençoado financeiramente, tempos que prospera, tempos que pega o dinheiro e gasta e faz besteira. Tempos que vive em ciclos. Por quê? Porque só queria Jesus como Salvador. Não quero Jesus só como Salvador. Eu não preciso entender o tempo das coisas na minha vida. Enquanto Ele estiver me salvando, está tudo bem. E aí, queridas, eu vou te falar uma coisa. Jesus morreu por você. Mas não foi somente por você ser salvo, não. Ser salvo é fundamental, porque se você não fosse salvo, você não iria usufruir de conhecer dos tempos e das estações que Deus planejou para sua vida e entender que cada estação carrega um fruto e que cada momento da sua vida traz um aprendizado que está debaixo de um plano e de um propósito pelo qual Deus te criou. Desde o ventre da minha mãe, pastora? Não. No ventre da tua mãe, Ele te chamou, Ele falou teu nome, só para lembrar da sua identidade, só para lembrar que embora você tenha nascido na natureza adâmica, que é a carne, Ele te chamou pelo teu nome no ventre da tua mãe. Mas a palavra de Deus fala que antes de você existir, todos os seus dias foram escritos por Ele. Então você nasce na natureza pecaminosa, mas o Senhor Jesus vem e de uma maneira sobrenatural e maravilhosa, sem pecado, derrama o sangue dele
paga todas as dívidas. Qual foi o problema da sua dívida? Foi você ter nascido numa natureza pecaminosa? Foi você ter sido você ser herança de uma cultura pagã que ensinaram para você? Foi você ter aprendido com seu pai e sua mãe, ou ter aprendido com seus genitores, com pessoas que te criaram, coisas que fizeram parte da sua forma de ser, da sua personalidade, das suas características? Tá tudo pago. Jesus chega e fala, tá tudo pago. E olha que foi um alto preço. Se era para você ser enfermo e podre, Jesus pagou por você. Se era para você ser condenado por você nem se lembrar de Deus e adorar outros deuses e fazer oferendas a Ele, Jesus pagou por você. Se é culto ao corpo, se é culto ao eu, culto ao prazer, tudo em busca da minha felicidade, porque ser feliz leva a Deus, né? Então, Jesus pagou para você sair dessa cegueira momentânea espiritual. Pagou um alto preço. Mas espera aí, vamos lá. Vamos lá. Se Jesus não tivesse pagado esse preço por você, você jamais poderia retornar para o plano original de Deus. Sabe o que é jamais? Jamais poderia retornar. Mas Jesus pagou por esse preço e você fez o quê? Você retorna. Você tem uma techuvá. Então Jesus pagou por você. Pagou e pagou. Mas não é para você sair fazendo dívida de novo, não. Esse é o problema do povo que só quer viver na graça e fala que lei é terrorismo. Eu conheço esse mesmo papinho, tá? Para poder descredibilizar a palavra de Deus. É porque não sabe ler a palavra. Aí vê a palavra como um peso. Acha que é um ato religioso. Facinho, para deixar isso virar uma cultura e daqui a pouco legalizar absurdos e falar inclusive mal contra a palavra. Mas você que teve uma techuvá verdadeira, ou seja, você que entende o poder do sangue de Jesus, sabe a partir de agora e é responsável por essa informação de que o Senhor Jesus derramou o sangue na cruz por você. E o sangue é a moeda mais preciosa que tem no mundo espiritual, principalmente um sangue puro e que pagou pelo que não fez, ou seja, literalmente conseguiu, vamos dizer assim, uma jurisdição de que pagou no teu lugar, não tem mais que pagar, pagou no teu lugar. Agora pagou para quê? Para você continuar fazendo dívida? Para você continuar falando mal dos outros dentro de igreja? Para você continuar procurando relacionamentos tóxicos e a tua vida virar um lixo porque você não se preocupa mais com o que é o propósito de Deus? Pagou para quê? Para você viver em ciclos de repetição financeiro, fazer dívida de novo, Jesus me perdoa, de novo eu tô num aperto no final do ano e tal. Cara, Jesus pagou para você zerar. Oi, se você não tiver uma techuvá, se você não voltar pro propósito pelo qual o Senhor escreveu todos os dias da tua vida, quando nenhum deles ainda foi criado, como é que você vai entender sobre os tempos espirituais? Nós estamos em um período profético em que o Senhor tem trazido até nós revelações, mas não são revelações desse espírito de adivinhação que está todo mundo acostumado a chamar de Deus, mas eu sei que é um demônio, que não é Deus. Porque revelação não é espírito de adivinhação. Porque revelação não é egoísta. Revelação não é sobre o eu. Revelação não é sobre o que Deus fará única e exclusivamente por você. Deus não te fará prosperar para você postar fotografia de restaurante na rede social e de prato bonito. Deus não te faz ter um relacionamento maravilhoso para você poder ter sexo loucamente e o resto que se exploda. Vamos ficar juntos e fazer só isso pro resto da vida que eu já sou feliz. Não, Deus tem mais pro teu relacionamento, tem um propósito. Deus tem mais para tua vida financeira. Não é sobre enriquecer um indivíduo, é sobre um propósito de prosperidade para que o reino dele, o governo dele venha por meio de você, para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da sua prosperidade, alcançadas, abençoadas, guardadas, protegidas, para que outras pessoas que servem a Deus e que amam a Deus tenham por meio da sua vida oportunidade. Então, Deus quer que você tenha uma techuvá. Deus quer que você volte. Para onde, pastor? Você está falando de
para o plano original do Criador, que era fazer de você um braço direito dele, para que ele possa manifestar o governo e o reino de Deus na terra. Não é porque Jesus pagou por você que agora passou a tua responsabilidade. Jesus pagou, tá tudo lindo. Eu sou salvo, eu não preciso ser exemplo de nada. Jesus foi o exemplo por mim. Menos, não crucifique Jesus de novo, por favor. Não crucifique Jesus de novo, por favor. Eu tô cansada de ver crente crucificando Jesus todos os dias. Jesus morreu por eles para zerar a conta que tá fazendo dívida. Zera a conta, faz dívida. Zera a conta, faz dívida. Como que eu zero conta e faz dívida? Sendo raso, sendo superficial, usando Deus de maneira religiosa, seguindo de campanha em campanha, de oração, com títulos que vêm do coração do homem, que não vêm de acordo com a palavra de Deus. O povo não sabe nem que momento da história da Bíblia que está vivendo. O povo não sabe nem que janela profética está para contextualizar, para trazer à memória aquilo que traz esperança, para poder respeitar os estatutos perpétuos da palavra de Deus, que são decretos que não se movimentam, porque em Deus não existe oscilação. Deus não pensa uma coisa em Gênesis e aí de repente a Bíblia fala que tem momentos que profetas de Deus conversam com ele e Deus muda planos, mas Deus não muda humor, Deus não muda personalidade, Deus não muda caráter. Vamos ter maturidade, vamos aprofundar aqui. Então, Jesus, ele veio para pagar um preço, morreu por você, para você ser salvo. E você acha que isso é tudo? E você acha que isso é tudo? Se Jesus morrer para você e você se for salvo, fosse tudo, ele não precisava fazer discípulos, sinceramente. Ele faria o que ele tem que fazer. Ele não ia ter perdido tanto tempo ensinando Mateus, ensinando Marcos, ensinando Lucas. Ele não teria ficado tanto tempo insistindo em ensinar. Deixa eu te ensinar o que você tem que fazer, deixa eu te lembrar, deixa eu te falar tudo aquilo que foi vivido ali no Velho Testamento. Cuidado pra você não transformar isso numa religiosidade, porque senão você pode ficar como aqueles judeus que conhecem a verdade, mas que não têm o Espírito de Deus e transformam aquilo ali num ritual de sorte, porque tem aqueles, como em toda religião, que transforma tudo como um ritual, porque ainda não entenderam a Deus. Então Jesus, ele não veio para quebrar tudo, falar, cancelou. Tudo que o Pai fez para trás foi um fracasso. Daqui para frente, Novo Testamento é graça. Pode cair na fanfarra que o sangue te cobre. E aí ficam uns crentes religiosos, tá? E ó, que às vezes nem cai na bagaça não, tá? Porque o diabo nem precisa botar ele na prostituição, nem precisa botar ele no vício, nem precisa botar ele na mentira, porque bota, sabe o quê? Bota ali uma língua de falso profeta nele, que é o suficiente para ele chegar um dia diante de Deus e Deus falar, em teu nome expulsei demônios, falei em língua e curei enfermos. Apartai-vos de mim, maldito, eu nunca te conheci. Preste muita atenção. Jesus não estava, quando se referiu a esse versículo, essa passagem não fala de um judeu. Vai ter um acerto de conta com um judeu, pelo fato dele não ter acertado, dele não ter reconhecido ali o Messias. E isso é sobre o povo de Deus e Deus, porque eles preservaram o legado, eles preservaram as escrituras, os princípios e os fundamentos. Se você tem filhos que guardam a sua casa de tal maneira a ponto de trancar as portas e não deixar nem uma visita entrar, vamos supor que você tem uma casa, aí você tem um filho que é tão zeloso pela tua casa, tão zeloso, eu falo que esses são judeus, tão zeloso, que aí você fala pra ele assim, ó, essa casa aqui é minha, essa casa aqui é minha, tá bom? Essa casa serve pra quê? Pra gente receber as pessoas da família, pra ter uma visita, pra tudo, que senão você morava num bunker, não precisava de uma casa. Essa casa é tua. E aí ele começa, essa casa é minha, e ele começa a lustrar os móveis, e ele vai, tranca a porta, e ele deixa a casa um brinco. Aí de repente chega um parente seu passando fome, bate na porta, ele fala, não pode entrar, que eu estou preservando a casa limpa. Eu vejo o judeu como essa persona. Não pode entrar. A casa tá limpa. Aí daqui a pouco não pode entrar. Chegou outro, tem um outro ali que tá sangrando. Não pode entrar. Essa casa aqui é separada, ela é limpa, ela é santificada. Quando o pai volta pra casa, no meu caso eu voltaria pra casa e falaria pros meus filhos assim, vem cá, por que vocês não abriram a porta? Que doença que é essa? Mamãe, mas nós fizemos alguma coisa de errado? Eu ia falar pra eles assim, não, eu amo vocês porque vocês preservaram a casa limpinha, do jeito que eu quis.
Vocês preservaram os estatutos, vocês preservaram os decretos, vocês preservaram a ordem. Mas espera aí, gente. Eu não falei que era proibido não entrar ninguém. Eu não falei que isso aí era só para vocês usufruir. Eu não falei que isso aí é só de vocês. Vocês tinham que ter recebido as pessoas, gente. Deixem de ser radicais. Eu vou dar uma lição pro meu filho, mas ele continua sendo meu filho. Ele vai cair a ficha, ele vai ter vergonha quando ele perceber o quê? Poxa, eu fechei a porta para Jesus quando vim entrar. Mas sabe qual é o lado bom dessa história? É que a porta estava fechada. E porque a porta estava fechada, guardando os mandamentos e os estatutos do Pai, é que Jesus bateu. Jesus bateu e não entrou, porque não estava dentro do protocolo. E você também pode estar passando por isso, querida. Eu, como líder, muitas vezes eu saio do protocolo de liderança e as pessoas não falam comigo, emburram comigo, não querem seguir, porque eu saí do protocolo de que deveria ser uma mulher de Deus. O protocolo não é santidade mais, é o jeito que você conversa. O protocolo não é mais você ter frutos na sua vida. O protocolo é você falar o que afaga as pessoas. O protocolo não é mais respeitar os princípios e os fundamentos. O protocolo é ter uma igreja com uma estética bacana, porque foi debaixo da árvore. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa pra você. Cuidado com os protocolos. Porque senão, tanto judeu fechou a porta para que você não entre e entenda os mandamentos, porque estão deixando uma casa um brinco para receber o Messias que já veio e vai vir pela segunda vez agora. Graças a Deus, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, quanto aquele que ficou do lado de fora junto com Jesus e viu ele passar por tudo, que é você que está do lado de fora, viu ele passar, ele bater na porta, ele ser rejeitado, ele está fora das expectativas, viu ele ser crucificado, acompanhou todo o sofrimento dele de sangue, correu com ele dos inimigos. Imagina você, um dos 12 discípulos, bateram na porta da casa, não abriram, você está com Jesus, você conheceu Jesus. Se você se converteu a uma religião, foi assim que aconteceu. Você conheceu Jesus, se converteu a Jesus, encontrou com Jesus. Meu Deus, Jesus não abriu a porta para você, você é nosso. Ele veio para os dele não aceitaram e agora ele é nosso. Paga pelos meus pecados aqui, Jesus, me paga. E Jesus está te ensinando, olha, agora é o seguinte, eu vou zerar a conta para você, mas você começa a viver agora num outro nível, num outro estágio. Não é só sobre salvar. Eu vim para que você dê continuidade ao plano de salvação de Deus, de restauração dessa terra. Você acha que Deus fez o planeta Terra para ele explodir? Bum! E acabar. Tem gente que fala, eu vou morar no céu. Ah, eu vou morar no céu. Tem gente que acha que vai ser arrebatado e vai embora e não vai voltar nunca mais. Tem gente imaginando dando banana pros outros que tá ficando aqui atrás. Jesus me salvou. Tem gente que imagina isso. Gente, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão com a cabeça? Aonde é que vocês estão com a cabeça? Um fechou a porta com as coisas dentro de casa, com excesso de zelo, que superproteção também atrapalha, mas não deixou de ser uma coisa boa, porque guardou os estatutos, então o pai o ama, mas vai corrigi-lo. E você e eu, que ficamos lá fora, do lado de fora, e ele começou a ensinar, a andar na rua, sentou com um cobrador de impostos. Quem é que tá acompanhando o raciocínio aí? Sentou com um cobrador de impostos, sentou com a prostituta, sentou com você que era católico, espírita, evangeliquez, que era paganês, islamês, espirituês, africanês, que era tudo, que adorava tudo quanto é Deus, conforme a oferenda te trouxesse benefício. Sentou com você, teve toda a paciência de explicar para você que não faça como eles, ok? Eu tenho meu tempo com eles, vou me revelar a eles, eles vão ver, mas eles têm o mérito, eles guardaram os estatutos que sem os quais você não conseguiria alcançar o resgate do teu DNA original, do propósito de Deus. Você faz parte de um plano para salvar a humanidade. Eu vim pagar a dívida para você. Por favor, não contraia mais dívidas. Não fique toda hora contraindo mais dívida. Eu quero que você tenha uma família, mas não é para você botar e agarrar e enfiar debaixo do teu sovaco e achar que é só pro seu bel prazer. Porque senão você vai viver de campanha em campanha de libertação pro marido, campanha em campanha de libertação pro filho, campanha em campanha de libertação financeira, e ganha dinheiro e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, e ama e perde o amor, 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 e tem momentos de felicidade, tristeza, felicidade, tristeza, felicidade. Oi, eu não vim pra você viver isso. Entenda o plano de salvação. Eu vim para salvar você, para zerar a tua conta, porque sem mim,
Jesus diz para você, sem mim, você não consegue progredir. Só que se você me transformar em um amuleto da sorte, se você conseguir, que é o que conseguiram fazer, pegar tudo que está escrito e transformar isso na religiosidade, isso não significa pegar e falar, é religiosidade, então, vou jogar fora, não vou mais cuidar disso aqui não, vou deixar de ser religioso agora, é só graça. Não, é equilíbrio. Que é o quê? Eu respeito os estatutos perpétuos de Deus. Eu reconheço o valor dos patriarcas, porque Deus é um Deus de valores que fala sobre gratidão, que fala sobre restauração. Eu respeito as conquistas dos patriarcas, respeito o legado dele, respeito essa casa. Eu não jogo pedra nessa casa, porque essa casa é a casa do meu pai. Eu respeito, eu usufruo, eu quero as bênçãos de Abraão. Tem bênçãos maravilhosas que Abraão conquistou para você. Pelo amor de Deus, tem bênçãos maravilhosas liberadas por meio de Moisés para você. Tem bênçãos maravilhosas conquistadas por Abraão, por Isaac, por Jacó, pelos reis também, pelos profetas, palavras liberadas por meio de Zacarias, de Jeremias, pelos profetas de Deus, assim como tem conquistas maravilhosas também, que você usufrui hoje, palavras proféticas liberadas pelo teu pastor, pela tua mãe, por um amigo. Querido, nós estamos dando continuidade a um plano que não é somente para você ser salvo. Jesus não jogou uma boinha para você e falou assim, se salve e o resto que se exploda. Continue errando, continue se jogando de cima do navio, de cambalhota, que eu vou vir te salvar. Depois aí você vai, sobe no navio, pula de cambalhota em alto mar, de novo vem uma boinha, de novo, é para você entrar na boia, subir no navio e aprender a navegar, e aprender a navegar, e aprender a pilotar. E aprender a pilotar é o quê? É fazer uma leitura bíblica mais profunda, entendendo os tempos e as estações. É não transformar a religiosidade, não, nem porque tem gente que vive a graça religiosa. Não, aí é aqueles que eu te falei, em teu nome expulsei demônios, falei em línguas, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca os conheci. É o que conseguiu. Não, gente, por favor, para. Meu Senhor, nos ajuda aí, Pai. Tira-nos dessa situação, porque o juiz de Deus está vindo na igreja do Brasil. Vocês já perceberam ou não perceberam ainda não? Ou vocês estão achando que foi só uma bombinha, aquelas de tic-tac que solta em festa junina, que aconteceu na semana passada, com a CPI do INSS, cavucando ali as milhares e milhares e milhares de micro-igrejas que receberam aí. O que você tá vendo as notícias do jornal aí? Que supostamente receberam recurso público para fazer os eventos, o showzinho, o microfone, o palquinho, o palanquinho. Mas a intenção foi boa. Mas quebrou o princípio, chuchu. É isso que eu tô te ensinando. Quebrou o princípio, negou os estatutos, negou a lei de Deus, pelo amor de Deus. Aí começa a colher ciclo de perseguição, ciclo de tudo, de vergonha. Mas Jesus vai lavar essa igreja com o sangue dele. Vai lavar essa igreja com o sangue dele. Porque o avivamento não vem para uma igreja corrupta. O avivamento vem para uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. E vou te falar mais. Tá preocupado? Tá preocupado? Ai, de quem vem os escândalos. Concordo. Ai, de quem vem os escândalos. Inclusive, isso é bíblico. Mas você tá achando que Deus tá preocupado com a reputaçãozinha da igreja? Tá não, bem. Tá não. Deus quer lavar. Deus não é aquele que vive de aparência, não é fake, não é espelho. Ele lava, ele limpa. Ele não gosta de mentira. Deus não gosta de gente que é só uma capa, que é um perfil. Deus não gosta de filtro. Não tem como esconder dele de filtro. O povo gosta. O povo gosta de quem fala bonito. O povo gosta de quem não erra. Nunca errou comigo. Ó, que linda. Ó, que lindo meu bezerrinho. Ó, que lindo meu bezerrinho. Nunca errou comigo. Só fala o que eu gosto de ouvir. Entrega a profecia dizendo que eu vou casar com a morena alta. Entrega pra mim profecia que eu vou ter um carro 0 km. Não importa se vai pro inferno. Chega lá, Deus fala, porque quem falou isso aí? Não, foi o fulano, ô maldito. Eu não te conheço, não. Eu não te botei dom de profecia pra virar dom de profetada, não. Pra fazer o povo ir até você e você se sentir o Salvador, não. Salvador, já mandei Jesus.
Foi para você ensinar o povo para ir num nível mais profundo de intimidade comigo. Eu permiti que a luz do Espírito Santo se revelasse a você, para que você fosse o instrumento de Deus na vida do teu marido, para que você fosse o instrumento de Deus na vida do teu filho, para que você seja o instrumento de Deus dentro da tua igreja, para que você seja o instrumento de Deus na vida do profeta legítimo que anda com você. Eu não te ungi e te chamei para você ser mais um dedo para falar o defeito da tua igreja. Eu não te ungi e te chamei para você ser mais um dedo para falar, não concordo com a maneira que o profeta... Então você não confia que a palavra foi de Deus, não confia. Deus não te chamou para ser um justo juiz, não. Deus não precisava que fosse um justo juiz. Deus já é o justo juiz, que julga todas as coisas. Agora, o Senhor Jesus pagou um preço por você. Deus te chamou para muito mais. Deus te chamou para águas profundas. Deus te chamou para ser solução nessa terra, para ser resposta. Ele já sabia que você tinha defeito. Ele já sabia que eu tinha defeito. Não precisa lembrar. O diabo já fala para nós todo dia. Todo dia Satanás dá um jeito de mandar um enviado no meio das trevas, presta atenção, para falar para você que você não dá certo em uma área da sua vida. Toda semana, alguém fala uma besteira pra você, ou faz uma besteira com você, pra lembrar dos seus defeitos, pra diminuir sua autoestima, pra arrebentar com você. Então, pra ser usado pelo diabo, você não precisa ter dor, não. Pra você chegar e apontar defeito de igreja, pra você apontar defeito de profeta, pra você apontar defeito de pastor, não. Se você está alinhado com Deus, teu olho não está no defeito dos outros. Teu olho não está no pecado do outro. Teu olho não está na acusação do outro. Teu olho está no chamado do outro. Oi, eu quero ver o fruto. Eu quero ver o Pai, em nome de Deus. O Senhor chamou essa mulher. O Senhor chamou essa prostituta. O Senhor lavou essa prostituta e fez dela uma pregadora de multidões. Ou o Senhor chamou aquele cobrador de imposto. Eu não estou aqui para falar que ele não tem Deus, me tornar um religioso acusador. Eu estou aqui para falar que o Senhor chamou o cobrador de imposto para fazer dele um homem que prospera no teu reino e que salva outras vidas. Como que eu sei disso, pastora? Fruto. Não é pessoas que te acariciam, não é tom de voz, não é presentes que você ganha, não é palco e palanque bonito e estrutura, é fruto. Olha para a vida da pessoa, fruto, a casa dela tá tendo transformação, e aí, você conquistou a mesma transformação? Então olha pro fruto, qual o preço que ela tá pagando, o que ela tá falando, o que ele tá fazendo, o que ele tá vendo, o estágio da vida dele avançou, em Deus tem mais profundidade. Agora, defeito, graças a Deus, ele vai ter sempre. Porque se parar de ter defeito, você vai fazer dele um bezerro. Então, que bom que você se frustrou com a igreja. Que bom que você se frustrou com pessoas na igreja. Porque Deus nunca te chamou para uma igreja perfeita. Deus te chamou para uma igreja onde está havendo conserto, onde está havendo limpeza. Não é para você chegar e olhar o vômito de todo mundo. Deus te chamou para lavar. Deus te chamou para limpar. Deus te chamou para ajudar. Deus te chamou para abençoar. Tá pesado demais porque já passou a ser abuso espiritual? Então se posicione e seja honesto. Não seja um hipócrita que fala mal do pastor e congrega na igreja dele. Vá embora. Seja transparente, seja íntegro, seja verdadeiro. Não seja um mentiroso. Não estou falando sobre ser conivente com o pecado de pastor. Porque isso aí quebra o quê? Um princípio, um fundamento da palavra de Deus. Há uma quebra de aliança. Mas é porque você não gosta do jeito? É porque você não acha legal a esposa dele não pregar? É porque você não gosta do tá te agredindo isso? Ah, querida, então você é mais um Judas. Porque Judas, ele tinha uma expectativa de Jesus, que eu vou te falar uma coisa, surreal. Ele só queria que Jesus se posicionasse de acordo com a expectativa dele. Ele gostava tanto de Jesus, Judas, tanto, mas tanto, que ele ficou indignado de Jesus não se posicionar como Salvador. Como assim? Você é o Messias, isso não é postura de Messias. Jesus faz alguma coisa. Judas cansou. Jesus não curou, não, peraí. Pedro cortou a orelha, Judas foi lá e curou. E Jesus foi lá e curou. Judas viu Jesus fazer várias coisas que não eram de acordo com a expectativa dele. Mas a palavra de Deus está escrito que ele viria como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que ele está fazendo com esse
cobrador de imposto, dizia Judas. O que ele está fazendo de novo com aquela prostituta ali no tanque? O que ele está fazendo? Expectativas em Jesus. Oh, querida, para com isso. Você tem expectativa nos outros? Tenha em Deus. Se você ainda tem nos outros, é porque você ainda gosta dos bezerros de ouro. Deixa eu te falar, porque você ainda não aprendeu a olhar as pessoas pelos frutos, você está olhando por defeito de personalidade. Não, fala sério, por ajustinho. Não, em nome de Jesus, se você está tão imaturo assim, vá pro jardim o prézinho espiritual e encontra com Jesus de novo, nasce de novo. Pastor, tem algum problema contra isso? Não, nasce de novo. Eu já fiz essa oração para Deus certa vez. Certa vez na minha vida, quando eu vi que a fase não mudava, eu falei para Jesus, eu já sei qual é o problema, eu sei demais. Eu sei demais. O que eu preciso? Nascer de novo. Eu lembro que eu até botei na capa do meu YouTube. Ensino pessoas a nascerem de novo. Desse jeito, ó, pra você ver o tanto. Falei, eu quero nascer de novo. Jesus, eu quero nascer de novo. Jesus, eu já fui batizada. Jesus, eu já fui crente. Já fui até ungida na igreja. Já recebi função pastoral no ministério. Mas eu preciso nascer de novo. Porque não tem fruto. Eu falava, não tem fruto. E eu nasci de novo. E os frutos vieram, o ciclo mudou, a estação mudou, a janela mudou. Eu estou aqui para falar para você dessa estação que começa agora. Nós começamos no mês do calendário da Bíblia de Shevat, né? Este mês é o mês em que nós estamos no encerramento do inverno espiritual. Acabamos de sair de um período de inverno. Um período de inverno espiritual. Você pode ter feito a campanha da alegria, a campanha do regozijo, do que você e os bezerros de ouro quiseram fazer. Mas na Bíblia, nós estamos, de acordo com a cultura do reino de Deus, nós estamos no mês de Shevat. Por quê? Porque existem tempos determinados por Deus. Quando você vai no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 2, você vai ver que ali Deus começou um calendário. Um calendário, pastor, é um calendário. Deixa eu te mostrar o que é um calendário. Ó, um calendário é isso aqui, ó. Calendário, Deus começou um calendário. E ele falou, eu vou dar duas coisas pra você. Presta atenção em Êxodo 12:2. Eu vou te dar identidade nova. Por quê? Porque você ficou muito tempo no Egito. Então você pegou a cultura, a forma de pensar deles, as celebrações deles. E você até curte as festas deles, as músicas dele. Você pensa como eles, de tanto ver coisa no TikTok a respeito de como conquistar um homem, como ser feliz na vida, como ganhar dinheiro, como se posicionar em casa. Você saiu do Egito. Então eu vou te ensinar duas coisas. Eu vou te dar um calendário para você aprender a contar o tempo, porque a única coisa que você sabe é que março é carnaval, julho é festa junina, outubro é dia dos namorados, agora entrou o tal do demônio do Halloween, né, que é uma celebração aos mortos. Aí dezembro, o que você entende é sobre Papai Noel. Tem até um pseudo Jesus na festa, mas nem é o dia do aniversário de Cristo, porque culturalmente falando, não se comemora aniversário na Bíblia que não sejam de pessoas pagãs, porque Deus celebra não o dia do nascimento, não que isso seja pecado, cuidado com a religiosidade. Pode continuar cantando parabéns, porque você está celebrando a Deus na sua data. Deus não te proibiu. Mas, sobre o Halloween, sobre a festa junina, o que você acha? O que você acha? Este calendário pagão é um calendário pagão, sim senhora. E eu não tenho como pregar outra coisa diferente, não. Agora, você tem que ter sabedoria, né? Por causa disso que você vai ficar igual o povo que se trancou dentro de casa e deixou Jesus de fora. Agora, você não vai participar, mas você não joga pedra. Você faz o quê? Faz parte do processo de quê? De despertar que Deus te chamou. De ser um instrumento de Deus para despertar pessoas. Por meio do quê? Do seu muito falar de maneira religiosa? Não, dos seus frutos. Dos seus frutos. E para que esses frutos, eles possam frutificar na sua vida. Para que você possa sair de ciclos repetitivos na sua vida. Para que você possa ir para um outro nível na sua vida. Você precisa de quê? Você precisa voltar para o plano original de Deus. Bom, que você já conhece a Jesus, eu sei. Mas eu quero te perguntar, tá cansado de pedir para Jesus te salvar, não? Ele já te salvou. Não tá cansado de toda hora entrar em enrascada e fazer campanha da salvação, não? Tá cansado de fazer jejum para conquistar alguma coisa? Aonde que foi que pregaram para você que jejum é para ganhar carro? Aonde é que foi que pregaram para você que jejum é para comprar casa? Aonde é que foi que pregaram para você que se você fizer um jejum de Daniel, você vai ficar rico com não sei o quê? Você vai ganhar não sei... Onde é que foi claro isso? Desde quando Deus precisa do seu jejum? Para que Deus precisa do seu jejum? Para ele ficar forte?
Ele não precisa, ele já é a força. Ele precisa de quê? Para ele ter poder, ele não precisa de jejum teu. Jejum é para você, querida. É para você lembrar a sua natureza carnal. De que você é um homem espiritual. Que você é um homem espiritual. Você não é um homem. Você não é um homem. Você não é um homem carnal tendo uma experiência espiritual. Você é um homem espiritual tendo uma experiência carnal. Conseguiu entender a diferença? Você é espiritual, você volta para Deus. Deus tem um plano para você viver na eternidade. Então você não é um ser carnal que está tendo uma experiência. Tive uma experiência espiritual no culto de sábado. Tive uma experiência espiritual depois que jejum, meus olhos se abriram. Tive uma experiência espiritual. Então você ainda é um homem carnal vivendo uma experiência espiritual. E cansa. Cansa viver experiência espiritual. Porque você vai atrás do showzinho que dá rock e que é bom e que você treme e cai. Cai no chão e a vida toda arrebentada. Ué, por quê? Teve uma experiência espiritual. O homem carnal teve uma experiência espiritual. Aí depois tem problema, depois sai dos... Ué, fui tão visitado. Visitado. Oh, meu pai, Deus não quer te visitar, Deus quer morar em você. Oh, Jesus, Deus quer que você vá para a igreja, sim, porque faz parte dos estatutos. O apóstolo Paulo falou para que nós congregássemos, para que a gente tivesse comunhão com o irmão. Não falou que era para congregar, para você colocar o pastor no lugar de Deus, não. Falou que ele era autoridade espiritual na sua vida para orar por você. Não falou que o dia que não ora... a bênção não rompeu na sua vida porque ela não tinha horário para te atender, não. Se você começar a fazer de Cristo um processo de religiosidade, o fruto tá aí. O fruto tá aí. O homem carnal que tem uma experiência espiritual, você vive cheio de momentos com Deus e a tua vida não rompe. E cheio de pequenos momentos com Deus, tá tudo certo. Porque Jesus pagou o preço por você, você vai chegar lá no céu salvo, vai chegar salvo com o processo da justiça, vai chegar salvo com um casamento arrebentado, de campanha em campanha, vai chegar salvo com dívida com o nome no SPC. Você acha que todo mundo que vai entrar no céu, que vai ser salvo, entrar no céu, né? Todo mundo que vai estar na presença de Deus ali na eternidade, vai ter o nome limpo no SPC? Não vai, não. Vai ter Jesus me salva, me perdoa das minhas dívidas, não consigo. Você consegue pagar? Você conhece gente que morreu crente e não conseguiu limpar o nome no Serasa? Então é mais ou menos isso aí. Você acha que ele foi pro inferno? Não, ele pediu perdão para Deus, ele foi pro céu. Mas ele podia ter vivido mais, ele podia ter vivido o propósito original do qual Deus o criou. Ele poderia ter alinhado a alma dele, ele poderia ter aprendido a ler o tempo e a estação. E que tempo nós estamos? Êxodo 12:2. Quando ele saiu do Egito, eu falei para eles, vou dar um calendário para eles. Aí eles vão começar a ter identidade. Sequer você saiu do calendário gregoriano. Então eu estou aqui para te chamar, para te desafiar. Vamos aprender a contar o tempo? Vamos aprender? Ensina-me a contar o tempo para que eu alcance um coração sábio, diz a palavra de Deus. E a vida toda você falou, meu Deus, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer para você ler as estações, querida. Profetas de Deus, oh Deus de mistério. Profeta de Deus, eles leem o tempo. Eles leem a estação. Eles leem os movimentos. Ele lê o céu, o movimento do céu. Você sabia que você lê o movimento do céu? Você sabia que os dias que você está mais agitado, pode olhar as notícias do jornal. Se não é o mundo que está pegando fogo lá fora e o teu espírito sente porque está conectado. Porque você é responsável por ser um representante de Deus na terra. Então você é sensível ao mundo espiritual. Você sente tudo. Em Êxodo 12:2, Deus falou, eles estão saindo do Egito. Eles saíram. E saindo do Egito ali, Deus falou, este será o primeiro mês do ano. Lê lá depois, vai dar uma lidinha lá. Esse será o primeiro mês do ano. E ali começou a contagem de um calendário. O calendário de Deus, da cultura de Deus, da Bíblia, é o que nós estamos falando aqui na segunda-feira. Aí, querida, eu vou te falar uma coisa. Pra que Deus está te falando para te dar um calendário? Para que você lembre de festas que são celebrações, estatutos perpétuos, para que você traga à memória aquilo que te traz esperança. Então, pastora, que momento nós estamos vivendo agora, nessa semana, que me traz esperança? Que passagem bíblica nós estamos vivendo nesse tempo? Não é que se eu não ler aquela passagem, eu vou para o inferno. Aí virou religiosidade. Peraí. Se eu não ler essa passagem, eu não vou para o inferno. Eu não posso ler outro texto da Bíblia que não tenha acontecido nessa semana no calendário
no calendário bíblico. Não é isso. Oi, Deus está te dando um norte para você refletir naquela palavra, naquela passagem e te dizer que existe uma atmosfera espiritual envolvendo aquela passagem e aquele momento. Porque o Senhor te dá sinais, Ele te prepara para você prever o ataque do inimigo e se antever a ele. Porque se você é um homem espiritual, você entende as coisas espirituais. E qual mês nós estamos? Nós estamos no mês de Shevat, o mês de se reconectar com Deus. Quem aqui quer se reconectar com Deus? Existe uma unção neste mês. Neste mês, e eu não estou falando sobre salvação não, de reconexão com Deus, de reconexão, de gratidão a Deus por você ter conseguido chegar até aqui, ter conseguido ouvir isso. Meu Deus, tem gente que não ouviu isso, daqui a pouco todo mundo vai ouvir. Eu consegui chegar até o que eu ouvi. Você conseguiu sair da parte carnal, de que não é sobre o número de pessoas que estão, de que não é sobre a estrutura. Você conseguiu, ótimo, porque você já não está tendo só mais uma experiência espiritual, você está tendo uma consciência do que é o reino, porque Deus nunca precisou de estrutura para fazer avivamento. Tô até preocupada por falar nisso, porque eu já vi umas propagandas do povo com um palco e uma estrutura de milhões chamando para o evento de avivamento. KKK. Partiu ler Bíblia. Quem disse que evento de avivamento, não que não possa acontecer, precisa de estrutura. Não precisa. Não precisa. O avivamento está começando aqui na minha vida. O avivamento vai começar na mesa da sua casa, sentada, sem o teu marido precisar converter. Como assim, pastor? Converter. No seguinte sentido, ele precisa sofrer um acidente de carro para poder encontrar com Deus. Ele precisa passar por uma luta. Não precisa não. Ele vai despertar no nível mais profundo. Ele vai ver Jesus, que é o de se conscientizar de quem o Senhor o chamou para ser. Qual o propósito de Deus para a vida dele. Isso é muito mais lindo. Sai daquele Cristo. Onde é que está escrito? Se não vier por amor, vem pela dor. É o mesmo versículo que você leu, escrito em Satanás, heresias, distrações, capítulo 3, que diz que se não vier pelo amor, vai vir pela dor, entendeu? É claro que Deus usa a dor, permite, não é ele que usa, né? Porque ele não quer que você sofra, para que você vá até ele, mas a dor não garante ninguém ter vida com Deus, a dor não garante ninguém. Conheço um bando de gente que sofreu dores incríveis, e hoje em dia tá tudo desviado, descabeçado, pregando tudo. Não, o retorno é diário. Todos os dias você tem que se voltar a Deus. Por isso Adão encontrava-se com Deus no pôr do sol, porque é diário, o encontro é diário. O mês que nós estamos é um mês de reconexão com Deus, mês de reflexão sobre o ciclo natural, mês de crescimento espiritual. Eu escrevi tantas coisas aqui importantes para falar para você. É um mês, é um momento de gratidão, de reconhecimento de abundância, de refletir sobre o papel espiritual do ser humano como guardião da criação. Bom, por que eu acho esse mês assim incrível e fantástico em primeiro lugar? Deus estabeleceu na Bíblia algumas festas e estatutos perpétuos. E algumas delas, nesse mês, é comemorado, olha só, um ciclo de colheita agrícola. Gente, você tá falando sério, pastora? Deus comemora na Bíblia ciclos de colheita agrícola. Comemora, gente. Comemora, é lindo demais. Esse mês tem uma festa para ser celebrada na Bíblia, para você ser lembrada, não é? Ela não dá sorte. Se você der 3 pulinhos nela, não vai mudar a sua vida. Não faça dela religioso. Leia o movimento espiritual. Este mês, Deus fala para você relembrar o quê? Os ciclos, porque a terra é revisitada em ciclos. Querida, o nosso calendário é feito de acordo com a hora. O calendário de Deus é de acordo com a lua. Você já percebeu que a lua, o movimento da lua altera até as ondas? Se a mulher vai ter parto, o jeito de cortar cabelo. Isso não tem nada de místico. Místico é quando falam pra você que se você não cortar, não vai crescer. Se você não fizer, não vai crescer. Não, eu estou dizendo que o universo, ele é todo interligado, porque o Senhor comanda todas as coisas. Um mal que você faz pra uma planta repercute pra outras pessoas. Este mês é um mês de celebração. É o 11º mês da agenda de Deus. É como se nós estivéssemos finalizando um período. E nesse momento agora, no 11º mês do calendário, na fase final do inverno espiritual, nós estamos entrando no período de quê? No período de chuvas abundantes, no período de bênção de Deus. Olha aí que você vai receber esse mês. No período de provisão de Deus. Meu Deus, esse mês de Shevat. O que significa isso, pastora? O que significa isso, pastora? Vamos dar uma olhadinha aqui. Gênesis 8, 22, se alguém puder pegar pra mim, pra poder abrir. Deixa eu ver se eu consigo pedir o chat GPT, pelo menos pra que ele faça isso pra mim.
Abre para mim o texto de Gênesis 8, versículo 22. É o mês de quê? Fala que é o cabeça do mês. É o mês que antecede ali a grande virada da tua vida. Oi, esse é o mês que antecede a virada da tua vida. Este é o mês de reconexão com Deus. Esse é o mês de parar de fazer dívida e de ficar clamando por Jesus. Senhor, Jesus me salva. Jesus fala, já salvei. Oi, eu já morri por você. Eu já derramei meu sangue, eu já ressuscitei. Eu tô cansado de toda hora você me chamar para salvar. Eu quero que você alcance governo, que você tenha conquistas. Eu quero que você avance. Eu quero que tenha uma metanoia na tua cabeça. Eu quero que você cresça financeiramente. Eu quero que você cresça emocionalmente. Oi, eu quero que você cresça. Eu tô cansado de te salvar. Você está em ciclos. E esse mês é um mês de celebração de ciclos, de colheitas. Deu 7 anos. Os ciclos agrícolas duram 7 anos. 7 anos. Renova a terra. Renova. Quando Deus falou sobre a maneira de administrar a terra e a política sem Deus, fez o governo do homem vir para a terra sem a orientação de Deus, está destruindo a natureza, os animais, está destruindo a cultura, está destruindo a música, está destruindo o relacionamento, tudo um plágio. Ninguém ama se não tem Deus, tem paixão. Ninguém tem responsabilidade se não tem Deus. A pessoa tem compromisso, não, ninguém tem compromisso sem Deus. A pessoa se sente culpado e faz aquilo por receber alguma coisa em troca. Tudo um plágio, mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus ensinou na Bíblia até sobre como respeitar a terra, para que a gente pudesse habitar nela e ela ser uma terra fértil. Em Gênesis 8, 22 diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite. Os ciclos agrícolas duram 7 anos. O 7º representa o tempo do quê? O tempo do descanso. O descanso de Deus significa você parar de ficar correndo atrás de Jesus para te salvar das buchas que você entra. O 7º de Deus, o descanso, não é sobre você dormir e ficar esperando, não. É sobre você descansar desse ciclo de repetição. Está se encerrando um ciclo. O mês de Shevat vem aí para dizer para você que existem chuvas abundantes de Deus para sua vida. Para dizer para você que existem bênçãos. Oi, esse mês, quando fala de um ciclo de agricultura que acontece na sua vida, está falando sobre 7 frutos. Quando fala sobre o ciclo de agricultura, tá falando sobre a renovação de quê? De cevada, de trigo. Tá falando sobre a renovação de quê, pastora? De uva, de figos, de romãs, de azeitonas. Cada uma dessas, de tâmaras, cada um deles carregam um significado espiritual que eu não consigo explicar tudo agora, porque o nosso tempo esgotou. Mas cada um deles tem um simbolismo para você. O que eu posso dizer para você hoje é que entramos finalmente no mês das boas notícias, no mês da abundância, no mês dos 7 frutos. Pastora, mas eu não entrei ainda não. Entrou. De acordo com a tua fé, você entrou. Agora, se você continuar fazendo dos outros um bezerro, se você não se posicionar na tua vida, porque conhecimento requer uma posição, uma responsabilidade. Descanso não é uma posição passiva, é uma posição, descanso é um posicionamento aonde você opera na plenitude e no governo de Deus. O 7 é o governo de Deus. Chegou o tempo de governar. Chegou o tempo de você parar de ficar falando na cabeça do teu marido para ver se ele converte. Para de falar na cabeça do filho para ver se ele converte. Para de falar mal da igreja para ver se a igreja melhora. Para de botar a tua mão e de adorar o bezerro. Acabou o ciclo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É tempo de descansar. É tempo de você orar a Deus. É tempo de você parar de depender de bezerro de ouro. É tempo de você parar de querer dar lição de moral nos outros e achando que a sua humilde opinião é que você pensa que deveria ser de outro jeito, segundo a tua experiência, segundo a tua teologia, segundo a tua não sei o quê, e a tua vida também não anda. Então, chegou o tempo de descanso. Para de controlar tudo. Em nome de Jesus, para, diz o Senhor. Chegou o tempo do descanso. E o descanso não significa ficar morta, calada e nem inativa. Significa volte para o plano original que eu te criei. Que a abundância e a chuva está chegando neste
mês. E por hoje é isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser derramada sobre você. Eu dei uma chuva de informações para você. E eu posso te dizer que eu não entrei nem no começo daquilo que Deus tem para você. Assista quantas vezes você quiser essa live. Pare. Não existe como diminuir rotação. No meu caso, é impossível assistir uma live minha e acelerar a rotação. Porque senão você vai achar que tá em línguas. Sabe aquela... Você acha em línguas. Acontece que eu estou vendo Deus trabalhar. O mês em que Deus trabalha no oculto. O mês da tribo de Asser. O mês da felicidade. O mês que o Senhor tem contentamento para você. O mês que está entrando daqui a pouco na primavera espiritual de governo, de conquista, de ciclo. Eu te pergunto que a responsabilidade é sua. Eu te pergunto porque a responsabilidade é sua. Eu te pergunto porque a responsabilidade é tua. Você vai continuar repetindo ciclos. Gênesis 49, versículo 20. E outro versículo que eu quero, Deuteronômio 33, versículo 24. Entrega para mim aqui que eu quero ler. É tempo de você colher promessas do Senhor. A chuva vai vir. Ah, pastor, tem um lado ruim? Tem. Tem um lado. Qual? Vamos lá. Se é tempo de chuva, se é tempo de ciclo, se é tempo de colheita, se você não se reposicionar, se você não mudar, se você continuar fazendo de Jesus um amuleto da tua sorte, chuvas aonde não tem estrutura traz alagamento. Ciclos que são enterrados, ciclos agrícolas que se fazem sem a terra ter sido devidamente cuidada, traz o quê? Traz desarmonia ambiental. Uma terra que não é bem cuidada, uma terra que não foi bem regada, uma terra que ainda insiste em colocar produtos agroquímicos, sei lá, nela, ou qualquer outra coisa nela que não seja aquilo que é o original, ela vai devolver o que foi colocado. Então, querida, peça perdão a Deus, se reconecte com Deus, preste atenção, pare de controlar a tua casa, tua vida, teu filho. Chegou o tempo do descanso, de Deus falar com o teu filho, de Deus transformar teu marido, de Deus mudar a tua vida financeira, sem você ficar igual uma doida. Você fazendo o teu trabalho com responsabilidade. Com você orando a Deus sem precisar mostrar para os outros que você é uma religiosa. Sem jogar na cara de ninguém que você é o Senhor Bíblia. Chegou a hora de você descansar. De você aprender a falar comigo no secreto. Aonde ninguém vê. E eu te recompenso e ajo naquilo que você estava controlando e manipulando. Chegou a hora de descansar. A palavra de Deus fala para você que entrou nesse mês hoje. Você que quer se realinhar com Deus. Gênesis 49, 20. Asser, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Oh, aleluia. Ali, ó, André, você que faz o pãozinho, ó. O seu pão será abundante. Recebe essa palavra. E ele dará delícias reais. Chegou o mês da promessa de Deuteronômio 33, versículo 24. Disse também de Asser, porque é a tribo de Asser. Todos os meses do calendário da agenda de Deus tem uma tribo. Lembra das 12 tribos de Judá? Cada mês carrega uma identidade, uma característica de uma tribo. A tribo de Asser. Olha a outra promessa para a tribo de Asser. Que fala... Disse também de Asser, bendito seja Asser entre os filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. E eu termino a palavra de hoje dizendo pra você, Asser, ou é Asser, só um minutinho, deixa eu ver, como é que fala, Asser ou Asser, não sei, mas eu sei que você entendeu da tribo de Asser. Banha, presta atenção, em azeite o teu pé. Oi, meu pai amado, que mistério é esse? Banhe em azeite o teu pé. Você sabe o que é banhar o teu pé de azeite? Eu só posso te adiantar que azeite é sobre prensa, sobre ser prensado e vencer na prova. Ser prensado e não sair falando, reclamando pra todo mundo. Ah, eu tô na luta, eu tô de jejum, olha aqui minha cara de pano de saco. Não. Ser aprovado por Deus é entender que a prova, que a luta foi um preparo que está alinhado com o tempo de Deus para que no seu devido fruto você amadureça e colha o que vem para a próxima estação. Se você ainda está reclamando, se você ainda está botando o dedo em tudo achando que você controla, se você ainda só vê o defeito dos outros, nem a visão você mudou. Deus está dizendo para você, Asser, bendito você vai ser entre os filhos, mas agrade aos seus irmãos e banhe em azeite o seu
Banhe em azeite o seu pé. Banhe em azeite o seu pé. É chegado um tempo, querido, de chuva abundante, de bênção, de provisão e de vida. E de ciclos. E de ciclos que vão se repetir. Eu quero orar por você agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu quero te pedir agora, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, meu Deus, Senhor, que esta palavra tenha penetrado no coração da minha irmã e do meu irmão. Eu quero declarar, Pai, que esta palavra vai trazer transformação de vida na vida dele e na vida dela, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu Pai, neste mês profético, meu Pai, aonde, Senhor Deus, o cabeça do mês, aonde nós temos profeticamente, Senhor, a árvore como simbolismo, porque nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no seu devido tempo dá fruto. Aqui minha árvore aqui, ó, no seu devido tempo dá fruto. Senhor, ó Deus, a abundância dos 7 frutos eu profetizo sobre a tua vida. A abundância dos 7 frutos eu profetizo sobre a tua casa. A abundância dos 7. E eu profetizo realinhamento. Querida, Deus trabalhou no oculto, ninguém viu. Então se realinhe. Entre num tempo de alegria. Entre num tempo de agradecer a Deus. Então você vai ser tentado a quê? A reclamar. A perseguição é o diabo que quer que você passe esse mês reclamando, porque nós vamos entrar no ciclo e aí você não vai ter colheita. Então o que é para você continuar vigiando a boca? Quem reclama muito nesse mês vai passar um próximo ciclo inteiro colhendo coisas ruins. Querido, o Senhor te diz, é mês da tribo de Asser, mês de alegria, de felicidade. Querida, mas pastora, e quando eu não estou feliz, eu vou rir de mentira? Não, mas você cala, você se retira, você põe a música, você adore, mantenha um ambiente de harmonia, mantenha um ambiente de alegria. Querida, sustente a presença de Deus, não fale demais. O inimigo quer que as chuvas do mês de Shevat venha inundar a tua casa, inundar a tua plantação, fazer com que tudo fique perdido o que você fez, mas a chuva de Deus está vindo para poder derramar o nutriente certo na tua vida, porque ela vai encontrar hoje um terreno propício, um terreno pronto, um terreno aonde ela vai poder absorver aquela água e crescer. Eu falo que esse mês de Shevat é o mês, sabe, em que a árvore ainda não está lá em cima, grandona, mas ela tá ali, a seiva dela tá ativa na raiz. É o mês da seiva ativa. Mesmo sem você ver os frutos hoje, que vai vir na próxima estação, no próximo mês do calendário bíblico, mesmo sem você ver, você está no momento da seiva ativa na raiz. E você estabeleceu raízes e agora a seiva está ativa. Oi, eu acho que você não entendeu. É alegria. É profetizar, não no espírito de adivinhação, é falar, Senhor, eu me lembro das tuas promessas, o Senhor é maravilhoso. É falar menos, é ouvir mais, é deixar Deus agir, é entender que a seiva está ativa, a raiz tá profunda. Se tiver, você ainda não tem necessidade de ficar procurando profetada. Se tiver, você ainda não tem necessidade de continuar falando mal de igreja, porque gente amargurada que vê os defeitos. Se tiver com a seita ativa, você tá tendo visitação do Espírito Santo de Deus na tua casa, debaixo do teu chuveiro, deitado na tua cama. Você tá lendo a palavra e ela tá vindo para você. Tem seiva ativa. Aproveita a chuva de Deus, porque os frutos, eles vão vir. Eles estão sendo preparados, estão crescendo de maneira maravilhosa, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Ciclos, vamos falar de ciclos. Esse mês vai ser para as mulheres da rede um mês profético, e eu vou trazer para vocês depois, durante as próximas lives, os próximos encontros, o que você pode fazer de atos proféticos, de acordo com a palavra de Deus, para declarar que você vai colher esses frutos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, e bora trabalhar, que são 3h18. Um beijo, que Deus te abençoe. Vamos colher a grande colheita.